Eu morava em uma casa com minha irmã. A minha mãe já tinha falecido e o meu pai tinha separado da minha mãe bem antes dela falecer. Disse que não iria, disse que não iria cuidar de uns marmanjos que nem nós, pois nós daremos muito bem para nos virar sozinho. Eu confesso que foi muito difícil crescer sem um pai, crescer sem conselhos do pai, crescer sem, vamos dizer, um ombro amigo para contar. Mas a gente foi se adaptando, a gente foi fazendo as nossas mudanças e simplesmente fomos nos adaptando a acostumar e a viver sozinho. Só nós dois. Eu me chamo Fernando e a minha irmã se chama Érica. Nós dois combinávamos tudo. Nós parecíamos até ser um casal. Muita gente pensava isso daí. Vocês não são um casal, não? Não, a gente é irmão. E ficavam surpresos, pois tamanha união, só entre duas pessoas, parecia ser um casal mesmo. Mas o estranho é que a nossa casa era muito grande e nós queríamos alugar uma menor, só para duas pessoas. Mas simplesmente nós não iríamos achar uma casa. Então resolvemos ficar por ali mesmo alguns tempo, até nós encontrarmos uma casa. As primeiras semanas foi bom, a segunda semana também. O mês foi ótimo. Agora, no segundo mês, as coisas realmente começou a sair fora do controle. Eu estava simplesmente dormindo de noite em um quarto, na sala, quando vi 3 batidas na porta. E eu levantei, mas uma hora dessa, olhei no relógio e era 2 da manhã. Mas quem iria bater na minha porta uma hora dessa? Então eu falei, quem é? Mas a voz lá fora não respondeu. Só deu mais 3 batidas. E eu já estava tremendo de medo, pois naquelas horas, quem é que queria entrar na minha casa? Era um ladrão? Bem antes fosse. De repente eu escutei uma voz. Posso entrar? Aqui fora tá frio. Me deixe entrar? Foi então que eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu vi como se fosse um pulo que foi parar longe e barulhos na mata. Não sei o que era, mas aquilo era uma coisa do inferno mesmo, que veio até mim naquela noite. E se eu tivesse abrido a porta, eu estaria morto, eu e minha irmã. Eu guardei o medo só para mim. Não falei para ninguém, nem para minha irmã, para ela não ficar preocupada. Mas naquela noite não dormi. Qualquer barulho era assunto de eu me assustar e ficar olhando para todos os lados. Deixei uma luz acesa, pois não sabia o que poderia acontecer durante o resto da noite. Aquela noite não aconteceu nada. Eu levantei bem cedo só para ver as marcas, se tinha marcas na parede ou na porta. E eu simplesmente saí, mas não vi nada. Vi simplesmente umas marcas de pegada, como se fosse de um animal. Mas o que pulou era uma coisa de outro mundo, não era uma coisa desse mundo, pois nenhum animal pularia daquela altura e tão longe daquele jeito. Então eu falei para minha irmã o que tinha acontecido e ela ficou simplesmente apavorada. Então, esse é mais um motivo para nós sairmos daqui. Realmente, esse era um motivo muito grande para nós sairmos da casa. Mas a casa era nossa e nós não tínhamos para onde ir. Nós não iríamos alugar outra casa e ficar pagando aluguel com a casa própria nossa. Então ficamos ali e vamos esperar o que a noite vai nos trazer. Confesso para vocês que esperar a noite era um tormento, pois toda noite era uma coisa diferente. Uma vez
eu estava com a minha irmã jogando cartas depois das jantas e escutei um grande barulho no telhado. Foi como se uma coisa tivesse pulado ou caído em cima do telhado e de repente pulou no alpendre, onde ficavam as cadeiras, essas coisas onde nós sentávamos, e bateu na porta 3 vezes e disse: "Posso entrar?" Confesso para você que naquela hora eu estava tremendo mais do que vara verde. E confesso para vocês, a minha voz quase não saía. E nem a da minha irmã. A minha irmã estava pior do que eu. E a voz falou novamente: "Posso entrar?" Eu simplesmente não sei como consegui falar. Disse: "Se você for de bem, você pode entrar. Mas se você não for, você siga o seu caminho." E simplesmente ouvi uma coisa diferente. Não foi pulo, mas foi um bater de asa. E saiu voando e dando gritos que eu me arrepio agora inteiro só de contar para vocês os gritos daquilo que ouvi ecoando naquela noite. Então eu mais a minha irmã falamos: "Vamos ficar acordados, pois a noite está apenas começando e com certeza essa criatura vai voltar de novo. Vamos ficar alerta." Então ficamos acordados. Era por volta de umas 10 horas. Estávamos jogando conversa fora e conversando das coisas que, sem explicação, que estava acontecendo naquela casa, quando vi um som de pulo, como se fosse alguma coisa que tivesse aterrissado e fechado as asas. Mas dessa vez eu iria olhar, eu com minha irmã, nem que eu morresse de medo, nem que eu caísse para trás, mas eu iria olhar. Então fui numa janela lateral do meu quarto que dava para a varanda, lá fora lá, pois nessa época chamava lá fora de varanda também, quando tinha um espaço muito grande. Então eu mais a minha irmã colocamos a cabeça só para ver do lado de fora e simplesmente tinha uma criatura toda preta, de chifres e dentes grandes e olhos vermelhos, e nas suas costas parecia ter uma grande asa. Eu não sei descrever o que era aquilo, mas simplesmente aquilo era coisa do inferno, pois eu nunca vi uma coisa tão horrenda e tão feia ao mesmo tempo. Eu estava tremendo de medo, não conseguia falar e mal respirar, pois era uma coisa surreal para mim. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Parecia que aquilo tinha visto nós olhando ela e se virou para a nossa frente por uns segundos. Eu pude ver. Aquilo era um demônio. Não tinha como explicar, não tinha explicação. Por mais que eu pesquisasse, procurasse nos livros, na internet, aonde fosse, aquilo era um demônio. Não tinha explicação. Parecia o próprio diabo que estava ali fora. E eu, tremendo mais do que vara verde, estava quase chorando. Foi então que a criatura simplesmente abriu as asas e sumiu na noite. Simplesmente sumiu. Eu e a minha irmã estava totalmente em pânico, paralisados de tanto medo. Nós não pregamos o olho aquela noite inteira, com medo da criatura voltar, pois aquela criatura era uma coisa do inferno. Tinha até garras grandes que lembravam um grande morcego, mas ao que eu me lembro, não tem nenhum morcego daquele tamanho que eu conheço. Aquilo não tinha semelhança com nenhum animal que eu conhecesse ou morcego. Era simplesmente um demônio. Então ficamos ali até o dia amanhecer. O meu queixo tremia de tanto medo que eu sentia. Então no dia seguinte que amanheceu, nós
alugamos outra casa, mas em outra cidade. Arrumamos as coisas e fomos para uma pequena cidade, da onde nós morávamos, de Mato Grosso do Sul. Estamos lá até hoje, mas confesso para vocês que os piores momentos da nossa vida foi naquele lugar, foi naquela casa, pois eu não imaginava o que era aquilo, e se eu realmente tivesse abrido a porta, aquilo teria nos matado, pois não iria hesitar em nos matar, pois demônios não pensam. E naquela noite, uma coisa nos visitou, e com certeza era um demônio. Então essas criaturas que vivem na noite não têm lugar certo, aparece a quem quer, mas a quem quer ver não aparece, só a quem não quer ver, para matar de susto, que nem foi o nosso caso. Eu não desejo tal experiência para ninguém, pois foi uma experiência fora do normal. E se eu te der um conselho, não fiquem em casa sozinho, pois essa criatura podem ir até lá e com a sua voz ou com a voz de alguma pessoa que você conhece, mas sendo o que for, não abra a porta, não responda o chamado da criatura, jamais. Boa noite. E você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos e deixa o like e comenta, que isso é importante, viu? Fiquem com Deus e até o próximo relato, se Deus quiser. Tchau, tchau, fui!